Olá, pessoal. Hoje falaremos um pouco a respeito de educação dialógica e emancipatória e também sobre a formação do profissional de saúde. Então vamos lá? Começando a falar sobre educação, importante que a gente relembre qual a definição de educação, tá? Então, educar vem do latim educere, que significa conduzir. Então, é preciso que a gente saiba entender qual a proposta educativa, qual a melhor proposta para que a gente utilize depois a educação na saúde, focada e direcionada para a saúde. Então, a gente tem que retirar aquele tipo de educação que era condutivista, em que se mandava como deveria fazer, em que se obrigava as pessoas a fazerem de alguma forma, utilizando verbos inclusive no imperativo. Então, não faça, não dirija, não use cinto de segurança. Então, são frases no imperativo que traz muito essa obrigação de fazer em vez de explicar. Em vez de orientar a pessoa do porquê, por exemplo, ela não pode fazer dessa forma. E com isso ela mesma tomar as suas próprias decisões, tá? Então a gente passou daquela proposta que era condutivista, que era mais hierárquica, que era mais obrigatória, para uma educação que fosse informativa, para que as pessoas pudessem ser educadas, não obrigadas, né? E com isso, por meio é, de uma educação, sendo ela passada de forma dialógica, então de uma forma dialogando com a pessoa, explicando para ela, explicando de forma técnica, falando na linguagem que ela compreendesse, para que com isso ela conseguisse conduzir a sua própria vida para sua segurança, para sua saúde, para mudar condutas após a compreensão dela sobre aquele assunto, tá? Então, em vez de educar conduzindo, é preciso informar o cidadão, explicar para ele de modo claro, transparente, tá? Então, a educação, ela veio se transformando e vem ainda para que a gente tire aquela visão que existia antes, é, de algo obrigatório e imperativo para uma mudança, para algo um pouco mais, que parece até ser mais leve, que é algo é, mais mais explicativo mesmo, mais com o intuito de orientar e não só obrigar, tá. Então, a gente fala que a educação, a gente tem que utilizar ela de uma forma como uma prática de liberdade e emancipação. O que que é isso? A gente vai dar liberdade para o outro, em escolher a sua conduta, então a gente vai orientar e vai falar para ele como ele deve e explicar por que que ele deve seguir este caminho e não o outro caminho. Então isso dá ao indivíduo uma sensação de liberdade e emancipação, que é a independência dele, para ele mesmo poder fazer suas escolhas, tá? Então a liberdade, ela é fundamental no ensino-aprendizagem, para ele conseguir compreender e para ele conseguir realmente colocar aquilo que ele está ouvindo em prática. Então, destaca a importância de se realizadas de uma forma dialógica, com um diálogo, com uso de diálogo na hora da explicação. Então, quem está falando, educador para o educando, porque isso vai ser construído durante o processo ensino-aprendizagem libertador, com liberdade. Quem falava muito disso, vocês já conhecem, era Paulo Freire. Então, ele falava sobre a importância da liberdade, criticava aqueles modelos educacionais hegemônicos que eram muito autoritários, tá? Então, a educação, ela é um caminho para uma mudança social, para a formação de sujeitos históricos, atores e autores dos seus processos, da sua vida, e com isso, para que a gente tenha uma emancipação, uma independência coletiva e também individual. Lembrando que Paulo Freire trouxe em 2005, já a respeito do diálogo, ele falava que se não há um profundo amor ao mundo e aos homens, não há diálogo. Então, o diálogo ele começa a partir do momento que você quer passar algo para a pessoa. Primeiro, você tem que ter vontade de passar, você tem que ter interesse em escutar. Então, ele falava que sem humildade também não há diálogo. Quando você acredita que você sabe tudo, que você é autossuficiente, isso impede a aproximação de uma outra pessoa.
não há ignorantes totais, nem sábios absolutos. Então, existem homens que juntos conseguem aprender cada dia mais. Então, juntos constroem conhecimento. Então, isso é interessante porque, no fundo, todo mundo sabe alguma coisa e, na verdade, a pessoa que você acha que sabe tudo, que é super inteligente, que é um sábio, essa pessoa também não sabe tudo. Então, por isso que existe a construção e a gente tem que acreditar nisso. Então, o processo do ensino e da aprendizagem, ele é um ato de troca. O educador é aquele que, enquanto educa, ele é educado. E em diálogo com o educando, que ao ser educado também educa. Então, por isso uma troca. E dessa forma que a gente tem que imaginar a educação. E é dessa forma que nós profissionais temos que agir quando estivermos orientando um paciente. Tá? Então, pela proposta pedagógica de Paulo Freire, ele considera a liberdade, o respeito, a humildade, o carinho pelos educandos como premissas básicas para a educação. Essa concepção ela foi inovadora naquela época, né, visto que antes existia muito a repressão, o autoritarismo na hora de ensinar, na hora de um professor, por exemplo, passar um conhecimento, entrar na escola, na sala de aula, e aí com isso elas foram muitas vezes mal interpretadas. Esse tipo de visão de Paulo Freire, o que ele trazia, muitas vezes foi mal interpretada e nem tão bem aceita por alguns educadores, né? Mas hoje a gente sabe que daquela forma que eles faziam não era a melhor forma, era equivocado, era, na verdade, não garantia o aprendizado dos educandos, muito menos qualquer troca de conhecimento. Então, a saúde, já que a gente está falando de saúde, já que nós somos profissionais de saúde, a gente tem que agora trazer onde que está a educação em saúde, né? Quando a gente fala de saúde, para a gente falar que nós vamos educar com relação a aspectos da saúde, a gente tem que pensar na definição de saúde. Então, a saúde, ela é um completo bem-estar físico, psíquico e social, e muitas vezes podemos acrescentar aí espiritual, tá? Porque com esse equilíbrio de todas essas partes que a gente pode realmente dizer que o indivíduo está saudável. Então, muitas vezes ele tem a parte física, que está tudo bem, se você pensar, não estou com uma doença, assim, aparente, mas ao mesmo tempo, se a parte psíquica dele tiver com alguma preocupação, ansiedade, é, isso já mostra que ele não está 100% equilibrado, então ele não está 100% saudável, porque para a gente dizer que o indivíduo tem saúde, toda essa parte tem que estar em perfeito equilíbrio, a parte social, o meio em que ele vive, a segurança, tá? Então é importante que a gente fale e enxergue a saúde em todo essa visão mais ampla. Então, saúde não se trata de um estado de bem-estar, mas de uma busca, de um objetivo a ser atingido. Não é algo a ser estático, né? Faz parte de um processo, porque a gente sempre vai buscar, porque a qualquer momento, em muitas situações, a gente se desequilibra em algum aspecto. E aí, com isso, a gente sempre tem que ficar retomando e fazendo o possível para ficar com saúde, tá? Então, é importante que a gente tenha essa visão que existe uma interação para que o processo de saúde aconteça e o de adoecimento não aconteça, tá? Então, alguns fatores determinam, inclusive, esse processo de saúde, fatores sociais, fatores econômicos, fatores culturais, ambientais, políticos, tudo que pode interferir na minha vida, tudo que pode interferir no meu meio. E aí, seja de trabalho, seja de poluição, seja da localização onde eu moro, de segurança, enfim, tudo isso vai refletir na minha saúde, tá? E também das pessoas que estão à minha volta, ou que também estão sofrendo por esses fatores. Com isso, a gente sabe que o processo ele é complexo e ele demanda de ações intersetoriais. Não depende apenas lá do Ministério da Saúde, por exemplo, atuar, porque a gente sabe que a gente precisa de educação para ter saúde, a gente sabe que a gente precisa da parte econômica, do ministro da Economia fazendo também, interferindo
nas suas ações para que melhore a minha saúde, porque todos os fatores ambientais, eles vão estar envolvidos na minha saúde, tá? Então, por isso que existem muitos setores e que eles têm que trabalhar de forma unida para que a gente realmente consiga oferecer saúde para a população, tá? A gente tem alguns modelos de educação e com isso é um reflexo do nosso contexto histórico. Então, na Idade Média, o que acreditavam-se é que na educação em saúde, eles recomendavam que o regime alimentar fosse o correto, as práticas de higiene adequadas, horas de sono prolongadas e que isso contribuiria para o aumento da longevidade dos indivíduos. Então, eles traziam essa ideia de educação em saúde pensando, sim, em higiene e sono para conseguir viver mais anos, né? Então, eles pensavam em outros aspectos relacionados que poderia estar envolvido com a saúde. Isso era, inclusive, bem interessante, que a gente tem que ter até hoje. Então, essa tríade que a gente fala, educação, saúde e as práticas, é influenciada por acontecimentos políticos. E eles vão interferir depois, inclusive em mudanças de práticas, em mudanças até na formação do profissional, que a gente já vai falar. Um modelo que a gente tinha antes, e o nome parece até bonitinho, mas ele não segue exatamente aquilo que a gente acredita hoje, ele chamava modelo preventivo de educação em saúde. Então, quando a gente falava de educar em saúde, o objetivo era que prevenisse doença. Então, se tem prevenir doença, o objetivo não era pensar em todos esses fatores que a gente falava, mas sim prevenir doenças. Então, a educação, e aí pensando, era numa questão de saúde tradicional, uma educação tradicional, ela era permeada por tradições da biomedicina. A gente falava que é um modelo biomédico, em que ele tinha como objetivo prevenir doenças. Então, ele considerava o adoecer um ato de escolha individual, pois os hábitos insalubres são vistos como consequência das decisões individuais erradas, equivocadas. Ele ignora qualquer fator sociocultural, individuais que tenha relação com o ambiente, cultura, dentre outros, tá? Então, era um modelo que, não que ele esteja errado, mas ele não é só isso. A gente não pode olhar só para a prevenção de doença. A gente fala muito de prevenção de doença e promoção da saúde. Então, neste caso, ele não abrangia essa parte de promoção da saúde e nem dos outros fatores que interligam na saúde, tá? Aí surgiu outro modelo, que é o modelo radical de educação em saúde, que ele tem como meta a liberdade e a autonomia e busca muito mais a questão da mudança social do que a transformação pessoal. Então, o objetivo dele é promover o envolvimento dos indivíduos nas decisões relacionadas à sua própria saúde e também naquelas que forem concernentes a algum grupo social que eles pertencem. Supõe-se assim que o indivíduo ele é consciente, quando ele está consciente, devidamente educado e orientado, ele é capaz de se responsabilizar pela sua própria saúde e articular as intervenções do ambiente que melhorem e mantenham a sua saúde. Há que se respeitar a possibilidade de pessoas educadas optarem por agir de uma forma não saudável. Então, o modelo radical, ele acredita que quando a gente orienta a pessoa, ela sozinha ela tem a capacidade de decidir o que é o melhor para ela e se ela vai ou não querer fazer essas mudanças para melhorar a saúde, porque nós sabemos que muitas vezes a pessoa compreende, ela sabe dos malefícios daquela prática, daquele hábito, mas mesmo assim ela continua fazendo, porque ela não quer largar o hábito, porque dentre tantas razões que ela pode falar, mas ela sabe das consequências, ela sabe que aquilo faz mal. Então, isso é da liberdade de escolha, né? Quando é para práticas individuais, a gente deixa ele escolher. Se for algo coletivo, pensando que a atitude dele pode prejudicar o coletivo, aí muitas vezes a gente tem que interferir de uma forma um pouco mais rígida, né? Então, é importante que a gente fale sobre a promoção da saúde, porque a partir do momento que eu pensar em todos esses fatores e dar a ele a liberdade, eu não vou agir apenas na prevenção de doenças, eu vou agir já antes para promover a saúde. Então, a promoção da saúde,
é o processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no controle desse processo. Isso foi falado na Carta de Ottawa, em 1986, na primeira conferência. Então, a promoção da saúde, que a gente fala de promoção e prevenção, né, de doenças, ela vem muito sobre, antes de ficar doente, antes de pensar em ficar doente, ter uma boa qualidade de vida. Então, prevenção de doença, eu previno doenças específicas. Promoção de saúde, eu promovo a saúde no meu meio, na minha vida, para que eu viva de uma forma saudável, que eu viva com qualidade de vida. Tá? E aí, quem atua nisso muito fortemente são os profissionais da saúde, então eles ficam responsáveis por promover a saúde e prevenir doenças. E a melhor forma de a gente fazer isso é por meio da educação. Por isso que a gente faz tanto educação quanto algumas práticas, como verificação de pressão arterial, ou orientação sobre alimentação, enfim, são práticas que a gente faz que, como profissionais da saúde, que na verdade elas são educativas ou elas são práticas para manter o estado de saúde, acompanhar se realmente está tudo bem. Então, tudo isso são práticas para que esse indivíduo viva com qualidade de vida, e não só no momento em que ele está doente, internado lá no hospital. Que isso aconteça antes, que a gente tenha cuidados antes que algo aconteça realmente grave, que precise ir para o pronto-socorro, tá? Então, esse tipo de atuação, ela é importantíssima, porque a gente nem sabe muitas vezes o que a gente preveniu. A gente nem sabe aonde a gente poderia ter chegado ou o que poderia ter acontecido se a gente não tivesse prevenido. Então, muitas vezes não é tão valorizado, mas nós sabemos pelos estudos e pelos fatores que levam a determinadas doenças, que se a gente tratar lá no início, se a gente orientar lá no início, se as mudanças ocorrerem lá no início, nós não chegaremos lá no final com as doenças que nós temos hoje, que nós vemos isso, tá? Então, por isso a importância da promoção da saúde e prevenção de doenças. Então, o profissional da saúde, ele vai focalizar o potencial da pessoa para o bem-estar, vai encorajar essa pessoa para mudar hábitos, estilo de vida, ambiente, de modo a reduzir os riscos e aumentar a saúde, o bem-estar. Para isso, nós vamos tentar fazer de tudo para que o indivíduo se responsabilize por agir, por mudar, e nós também nos responsabilize por auxiliá-lo nessa mudança. Então, com isso, nós vamos ter uma corresponsabilização das práticas terapêuticas. Isso vai ser fundamental. Então, o processo saúde e doença, que é esses dois lados, né, que a gente vê da saúde para a doença, ele vai visar maximizar todas as possibilidades de saúde e evitar que exista uma doença. E a gente tem algumas direções propostas pela Organização Mundial da Saúde para promover a saúde, que inclui a necessidade da redução de desigualdade social e construção de uma comunidade mais ativa, mais participativa. Eu preciso de indivíduos que se movimentem, que se mobilizem para melhorar a saúde deles e do local, da comunidade, porque assim a gente vai conseguir melhorar todos os fatores que envolvem a saúde. A gente também, é importante que a gente pense um pouco sobre essa questão da liberdade e emancipação, que é essa visão que a gente tem de dar liberdade para a pessoa escolher, e para isso ela tem que primeiro ser educada. Então, a essência da promoção da saúde é a liberdade, porque é a escolha, ele pode escolher. Então, naquela velha saúde pública que a gente tinha antes, a educação em saúde ela tinha um único enfoque, que era a prevenção de doenças, que é aquele conceito biomédico que a gente falou. Agora, a nova educação em saúde, ela prepara o indivíduo para uma luta de uma vida saudável. Então, o indivíduo ele deve ser estimulado a tomar decisões sobre a sua própria vida e, com isso, ter uma noção de autonomia, se sentir livre para criar um ideal de autogoverno, em que ele mesmo vai governar sua própria vida, tomar as decisões a partir do conhecimento que ele teve. Então, com isso, a nova ética social, ela vai envolver obrigatoriamente novas formas de relações. Então, vai ter uma nova forma de fazer educação em saúde pelos profissionais que estão sendo educados para trabalhar assim,
Então, vai ser pautado não mais, já está sendo, né, na verdade, não mais em normas e regras a serem cumpridas, mas sim numa dinâmica de diálogo, tá? De conversa. Com isso, a gente vai capacitar o indivíduo para emancipá-lo na livre busca pela saúde, numa escolha dele, subsidiado junto aí, obviamente, né, por estruturas políticas, econômicas e sociais. Então, não só vai ser a escolha dele, mas tem coisas que ele vai depender de aspectos políticos, sociais, de outros setores envolvidos para melhorar a saúde dele. Mas o que depender dele, ele vai fazer a sua escolha para melhorar a saúde. E aí, gente, é importante que a gente fale sobre a formação dos profissionais, tá? Por quê? Porque se a gente está falando que existem mudanças que estão acontecendo com relação à promoção da saúde, a visão antes que era só a prevenção de doenças e agora a importância de se pensar sobre promoção da saúde, é importante que eu tenha profissionais capacitados para trabalharem desta forma, que saibam educar, que saibam orientar, que acreditem e valorizem essa questão de dar a liberdade para o paciente escolher as suas condutas. E por isso, assim, a gente sempre pensa, como que está acontecendo a formação dos profissionais de saúde? Será que a gente teve alguma mudança nos últimos anos? E sim, nós tivemos, tá? Então, a gente teve uma mudança nas diretrizes curriculares nacionais. Então, nos anos 80 e 90, o Brasil teve uma mudança governamental e constitucional, teve uma reforma política e também tivemos mudanças na saúde pública. Novas tecnologias, novas formas de organizar os trabalhos e, com isso, exigiu modelos novos também para a formação e de gestão da força de trabalho baseado nas competências dos profissionais. Essas mudanças, elas repercutiram na formação dos profissionais, culminando, assim, uma nova construção de diretrizes curriculares nacionais dentro das universidades, que, com isso, vieram mudanças fundamentadas nessas competências que eles acreditam que são importantes para a atuação profissional, principalmente para atuar no Sistema Único de Saúde, que é do SUS, que é o SUS, né? Pensando na parte de cursos de graduação na área de saúde, a partir de 2001, eles quiseram mudar, passando de um modelo flexneriano, que é aquele biomédico, curativo, focado só quando o indivíduo está doente, que ele precisa ir lá e precisa de uma intervenção imediata, para outro, pensando no binômio, nessa junção do processo saúde e doença, diferentes níveis de atenção, pensando na promoção da saúde, prevenção da saúde e ainda na recuperação, depois que o indivíduo já teve a doença, recuperação, reabilitação, pensando em toda a integralidade da assistência e não só apenas no momento de uma doença que ele chega lá no pronto-socorro que ele está internado, tá? Então, para isso, a gente teve que mudar essa visão deste modelo. E a gente também teve que pensar em mudanças curriculares para sair daquela visão de saúde individual para uma saúde coletiva. E também a gente teve que mudar aqueles currículos que eram muito rígidos, que tinham disciplinas muito fragmentadas, que priorizava bastante a teoria, para currículos que fossem mais flexíveis, modulares, que fosse mais dirigido pela aquisição de um perfil, para conseguir conquistar competências profissionais, trazer discussões para que essas pessoas criassem realmente competências capazes de depois trabalhar lá no SUS, tá? Então, com isso, eles mudaram metodologia na hora de aprendizagem, habilidades, atitudes que deveriam ser trabalhadas dentro de uma sala de aula, ou fora da sala de aula, ou no ambiente prático, ou no ambiente de discussão. Enfim, para isso eles trouxeram e mudaram cenários de ensino. Eles estão cada vez mais se adaptando a fazer essa mudança para que as competências elas sejam inseridas dentro dos indivíduos que estão estudando na área da saúde. Então, a ideia é que a gente saiba trabalhar com as diferenças como profissionais, né? Então, a gente tem pessoas de diversos tipos, características, hábitos, culturas, e que nós tenhamos esse discernimento de trabalhar com essas pessoas, né? Então, como profissionais,
Eu não vou falar da mesma forma para todas as pessoas. Eu não posso fazer isso, até porque eles são diferentes, eles têm conhecimentos prévios diferentes, eles têm estudos diferentes. Então, alguns eu vou ter que desenhar muitas vezes para explicar sobre uma doença, enquanto outros eu vou poder falar de uma forma bem mais técnica, ainda mais se for profissional já da saúde, que eu vou explicar alguma coisa. Enfim, para cada tipo de pessoa, eu vou usar uma abordagem diferente, eu tenho que saber trabalhar com as diferenças, tá? E saber o que falar e como que eu consigo melhorar alguma coisa daqueles problemas em que a pessoa me conta. Dentre as competências, as principais delas a serem desenvolvidas durante a formação, e aí focado muito mais para a promoção da saúde, tá? Então a gente tem que trabalhar nesses anos de graduação a parte de valores éticos, de conhecimento, de favorecimento de mudanças, uma pessoa que acredita nas mudanças, na advocacia, na defesa das próprias pessoas que estão envolvidas, na mediação através de parceiros, muitas vezes mediando a conversa, encaminhando, comunicação, quem tem muita dificuldade de comunicação precisa trabalhar esse aspecto, liderança, avaliação ou diagnóstico das necessidades que esse indivíduo tem, então eu preciso levantar esses problemas que ele me apresenta, planejar e implementar aquilo que eu realmente posso fazer e atuar para melhorar, e também saber analisar, estudar, fazer pesquisa, tá? Então essas são as competências mais exigidas no sentido de promover a saúde. Como se desenvolvem, né, essas competências? Então, a formação ela requer estratégias de ensino que possam ir ao encontro de uma complexidade de promoção da saúde. Então, precisamos de estratégias para conseguir desenvolver essas competências. Cada docente, cada disciplina vai trabalhar a competência de uma forma diferente, mas todas elas, no final, elas vão buscar construir indivíduo e juntar essas partes que foram fragmentadas, trabalhando realmente aos poucos, durante os anos, tá? Então, nós vamos precisar que exista um processo educativo que envolva os profissionais, os saberes técnicos, pensando numa concepção holística, ou seja, geral, total, a fim de problematizar as situações do cotidiano, de suas práticas de um modo ampliado. Então, a gente vai pensar na educação como em cima de problemas, em cima de casos, em cima de discussões para soluções de situações, problemas em saúde. A gente também pode fazer, a gente também sofreu transformações nas instituições de um modo a favorecer o ensino, em que o agir da promoção da saúde considere outros setores ao problematizar as questões. Então, quando a gente traz uma questão, quando a gente traz um exemplo de caso, normalmente junto vem determinantes sociais, vem problemas sociais e que vai fazer com que o profissional, o estudante, ele reflita a respeito desses problemas e consiga interligar esses setores que estão envolvidos com a saúde. A gente tem alguns desafios, né? Então, a formação dos profissionais de saúde, eles tendem a enfrentar o corpo vivo, o indivíduo mesmo, apenas no final da graduação. Então, isso vem sendo discutido, inclusive, isso gera uma tensão entre a imagem da dessecação do corpo aprendida ao longo da formação. Então, como a gente aprende muitas vezes por sistemas, aprende a parte de neuro, aprende a parte pulmonar, você disseca ele, né? E aí, para juntar tudo isso, para juntar todas essas disciplinas, demora, quando a gente tem um contato com o paciente que a gente vai vendo isso acontecer, né? E é quando a gente já tem toda a teoria, mas aí precisa fazer essa construção do raciocínio, que interligue todas as disciplinas e enxergue aquela pessoa como um indivíduo, que não vai seguir exatamente tudo que eu estudei, mas que eu vou ter que trazer possibilidades realmente dentro daquilo que eu posso para melhorar a saúde dele. Então, quando a gente faz esse tipo de fragmentação, né, a gente reduz a valorização da escuta, então reduz aquela humanização, aquele olhar para a pessoa.
Então a gente reduz o contato e reduz essa observação da diversidade que existem, que por mais que a gente estude na teoria, na prática, a hora que você chega lá, muitas vezes a gente vai realmente se deparar com as diferenças, a gente não vai conseguir tudo aquilo que a gente esperava ou tudo aquilo que a gente aprendeu na teoria, tá? Então aqui, inclusive, eu trouxe a grande diversidade aqui que existe, focado em São Paulo. A gente tem aqui um bairro do Morumbi e do outro lado a comunidade de Paraisópolis. Tudo isso aqui dentro de São Paulo e muito próximo, né? Então as diferenças que a gente tem, isso é muito ruim e muito triste, inclusive, mas a gente pode estar atendendo um paciente que mora nesse condomínio, nesse prédio do Morumbi, que ó, sacada maravilhosa, com uma piscina. A gente pode estar atendendo esse tipo de paciente ou então o paciente que está lá na comunidade de Paraisópolis. E eu, como profissional, vou atender exatamente igual, com exceção da forma como eu vou tratar no sentido de compreensão daquilo que eu estou falando, o sentido de levar possibilidades, determinar intervenções e trazer soluções para os problemas deles que provavelmente vão ser bem diferentes. Então, por mais que eu fale, olha, você precisa se alimentar melhor, para um eu posso falar assim, compre peixe todo dia, porque você está precisando comer peixe. Para o outro, se o outro não tem nem ovo para comer, por exemplo, como que eu vou falar para ele comer peixe todos os dias? Eu não posso tomar esse tipo de conduta. Eu tenho que saber o que fazer, eu tenho que ser flexível e saber o que fazer, independente do paciente que estiver na minha frente. Se ele é rico, se ele é pobre, qual é a situação que ele está. Porque todos têm possibilidade de manter a saúde. Alguns com mais dificuldades e desafios, mas na verdade todos têm essa possibilidade e a gente tem que trazer isso para ele. Você pode melhorar um pouquinho, que você melhore por dia, uma conduta que você melhore, um hábito que você melhore, um reforço espiritual que você melhore. Tudo isso vai interferir para melhorar na sua saúde. Então a gente vai ter que fazer essa análise individual das pessoas, das dificuldades que eles têm, e aí tomar junto com o paciente, conversar com ele e ver quais são as possibilidades que a gente tem e o que a gente pode fazer para ajudar. Muitas vezes encaminhando para outros locais, muitas vezes entrando em contato com assistente social, com alguma parte de assistência jurídica, para auxiliar nos problemas que aquele paciente está trazendo para mim, tá? Então a gente acaba se envolvendo um pouco em todos os fatores determinantes que interferem na saúde, tá bom? Então, um desafio grande é transformar esses encontros entre os profissionais de saúde e os usuários, visto que existem muitas diferenças entre pacientes e a gente vai ter que saber como abordar, como se comunicar e o que orientar para cada um deles. Isso é um desafio mesmo. A gente teve mais uma mudança focada na questão da formação do profissional de saúde, que foi o programa chamado ProSaúde, criado em 2005, que se chama Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde. Esse programa ele veio em parceria com o Ministério da Saúde e também o Ministério da Educação, e ele foi pensado diante do panorama atual da saúde pública e das grades curriculares dos cursos de ensino superior em saúde, e compreendendo a educação como fator importante e transformador para melhor implementação e fortalecimento do SUS. Então, o objetivo dele é que os profissionais formados nas instituições de ensino, nas universidades, que eles sejam generalistas, que eles saibam atuar diante da realidade da saúde pública, principalmente, porque ele está pensando principalmente no SUS. Mas, de qualquer forma, generalista, que eles saibam atuar pensando no indivíduo de uma forma holística, ou seja, de uma forma completa, não fragmentando, olhando só o indivíduo pela sua doença, em que parte do corpo que ele está com uma patologia, uma alteração. Tá? Então, com isso, você consegue formar uma pessoa que tem uma visão generalista e que, ao mesmo tempo, saiba atuar diante de situações que ele não tem tantos recursos. Porque a partir do momento que você tiver recursos, é muito mais fácil você se adaptar. O que a gente tem que saber e o que a gente tem que conseguir fazer é saber atuar em situações de saúde pública, onde realmente nós temos mais desafios para enfrentar.
Então, para eles fazerem esse tipo de mudança, eles integraram instituições de ensino, estruturas de gestão de saúde, órgãos de representação popular, serviços de atenção à saúde, para que juntos eles auxiliem na formação dos profissionais, seja tanto dentro da instituição como nos estágios, que todos estejam com o mesmo objetivo, para que a gente chegue lá e tenha uma boa formação de profissionais da saúde. Essas diretrizes políticas que eu falei antes, elas são recentes, elas são pontuais, elas trazem alguns aspectos, mas ainda assim nós temos limitações, nós temos muitos desafios pela frente, então não esgota as nossas discussões com relação à formação em saúde, apenas algumas das que estão acontecendo nos últimos anos, mas ainda assim a gente vem mudando bastante forma de estratégias mesmo, de formas de educar, formas de ensinar, tipos de pedagogia, de metodologias de ensino, tudo isso que possa realmente favorecer e aumentar o conhecimento do indivíduo, bem como das competências que um profissional da saúde deve ter. Então, evidencia-se a necessidade de voltarmos para os sentidos, os valores, os significados do que e para quem fazemos nossas ações em saúde. As questões de natureza ética e humana, elas têm sido preteridas na formação, à medida que não se adotam metodologias de ensino que promovam a participação do aluno e a sua responsabilização no processo da formação. Então, é importante que a gente volte aos valores, à parte ética, humana, a gente fala muito de humanização, para que a gente possa atuar eh, de uma melhor forma, como um profissional de saúde deveria, relembrando inclusive o porquê que eu entrei na universidade, o porquê que eu estou trabalhando com pessoas, com pacientes, com pessoas doentes, ou buscando melhorar a saúde dessas pessoas, porque com isso, quando você faz esse resgate de valores, a gente consegue encontrar mais sentido, mais força, mais motivação, inclusive, para estudar, para se aprimorar e para tratar o indivíduo como ele merece, de uma forma respeitosa e de uma forma a entender todo o seu contexto de saúde para que ele decida qual a melhor forma de se melhorar a qualidade de vida, de ter o bem-estar da forma mais equilibrada em que for possível. E aí fica aqui a minha pergunta final: como você acredita que deveria ser a formação de um profissional da saúde? Deixei algumas referências utilizadas. Espero que vocês tenham gostado da aula e obrigada.